Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hermenêutica em Foco. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Hermenêutica em Foco, o canal onde nós entendemos o que a Bíblia diz. Hoje eu quero responder uma pergunta do meu grande amigo, já aproveitar e mandar um abraço para ele, nosso irmão Edson Daniel, lá da cidade de São Paulo. Ele me pediu que gravasse esse vídeo, né? Então eu estou aqui atendendo ao pedido dele e já aproveitando e mandando um abraço aí, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. A pergunta que o nosso irmão me fez é a seguinte: o vinho que Jesus, transformou lá em Caná da Galileia era vinho alcoólico? A Bíblia diz em João capítulo 2 que Jesus ele transformou a água em vinho. Aquele vinho que Jesus transformou, ele tinha álcool, ele era alcoólico? Então essa é a indicação do nosso irmão Edson Daniel, para que houvesse uma explicação e que eu desse a minha opinião sobre isso. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui como uma palavra final. Eu só vou dar a minha opinião, o meu entendimento bíblico dos estudos que eu faço, né? Respeito, obviamente, outras opiniões, mas, porém, o que eu vou falar aqui é aquilo que eu penso, né? Exercendo o meu direito de expressar as minhas ideias. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos usar o texto de João capítulo 2, logicamente, né? Para primeiramente nos embasar naquilo que nós vamos falar aqui. João capítulo 2. Talvez esse vídeo ficará um pouquinho maior do que de costume, né? Porque eu quero deixar bem clara a minha opinião sobre isso, e talvez ele vai ficar um pouquinho maior. João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o versículo 9: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, o texto é esse. A primeira coisa que nós devemos observar aqui nesse texto é o seguinte: a minha opinião, já vou dar a minha opinião, depois eu vou dar os meus argumentos, né? Eu vou citar aqui pelo menos 4 argumentos para basear a minha opinião. A minha opinião é que aquele vinho que Jesus transformou não era alcoólico. Ele não tinha teor alcoólico de forma alguma. Meu primeiro argumento é o seguinte: a palavra para vinho aqui é a palavra grega oinos. Em todas as vezes que aparece a palavra vinho no relato da transformação da água em vinho, é a palavra oinos. Muitas pessoas dizem que a palavra oinos ela é usada somente para vinho alcoólico, né? Isso não é verdade. Bons escritores, né, e hermeneutas, exegéticos, né, do texto do Novo Testamento, até escritores não sacros, não religiosos, né,
dizem que a palavra oinos, ela pode significar tanto vinho fermentado quanto o suco da uva, né? Nós vamos ver aqui dois textos que mostram esta verdade. O primeiro texto está em Mateus capítulo 9, versículo de número 17. Mateus capítulo 9, versículo 17, Jesus diz: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres velhos, e assim ambos se conservam. A palavra vinho aqui é a palavra grega oinos. E aqui você entende que aqui é o suco da uva que está sendo guardado em um odre, e esse odre precisa ser novo, né? Geralmente, perdão, os odres, eles eram feitos de couro de animal, né? Onde se guardava o vinho. E o vinho, o suco da uva guardado por algum tempo, ele automaticamente entra em estado de fermentação. Então, o odre tinha que ser novo, porque senão o vinho, o suco da uva ia fermentar e ia estourar esse odre, é o que Jesus está dizendo. Então, não se deita vinho novo em odres velhos, ou seja, vinho novo, suco da uva novo, tirado lá da uva, da videira, ele precisa ser colocado em odres novos, porque ele vai fermentar com o tempo e vai arrebentar os odres. Bom, então aqui a palavra oinos, ela fala de vinho, suco da uva. Tá? Fica muito claro aqui que é o suco da uva. Agora nós vamos ver um outro texto que está em Efésios capítulo 5, o famoso texto de Paulo, né? Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, falando sobre embriaguez, ele vai falar o seguinte, 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra vinho aqui é oinos, só que o contexto, o próprio versículo diz que esse oinos, ele embriaga. Então ele é o vinho fermentado, vinho, a mesma palavra vinho, mesma palavra oinos, porém fermentado. Então a palavra oinos, ela serve tanto para o suco da uva fresco, novo, quanto para o vinho já fermentado, com um teor de álcool, né, aquele que embriaga. O texto aqui está deixando muito claro. Então não tem como saber, meu primeiro argumento é esse. A palavra oinos serve tanto para vinho fermentado quanto para o suco da uva fresco. Então, o texto de João, às vezes que aparece a palavra vinho, é a palavra oinos. Então, pela palavra, meu primeiro argumento, não tem como saber se era vinho fermentado ou vinho não fermentado. Não tem como saber. Então, nós vamos agora para o próprio texto, para o meu segundo argumento. João capítulo 2, nós já lemos o texto todo, né? Vamos agora ler um versículo. O versículo de número 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então, o meu segundo argumento seria o seguinte: como que Jesus, o propósito, um dos propósitos, talvez o principal deles ali, porque essa transformação foi o primeiro milagre, talvez o principal objetivo dessa transformação, né, a meu ver, não sou o dono da verdade, o meu modo de pensar, não foi nem para satisfazer os convidados, porque acabou o vinho. Porque Jesus não tinha nada com isso, a festa não era dele. Não era ele que estava se casando. Ele não tinha responsabilidade de arrumar vinho para o casamento. Não. O objetivo principal foi manifestar a sua glória. E seria muito incoerente Jesus começar o seu ministério de milagre, manifestar a sua glória através de algo alcoólico, embriagante, que poderia trazer prejuízos para os convidados. Nós vamos ver alguns textos depois aqui
que fala que a bebida alcoólica ela traz algum prejuízo. Nós temos a história de Noé, que se embriagou, nós temos a história de Ló, né? As filhas de Ló deram bebida alcoólica, né? Fermentada para Ló, ele se embebedou e cometeu incesto. Então seria muito incoerente dizer que Jesus principiaria os seus milagres usando um elemento que provoca o mal para a pessoa. Então seria muito incoerente. Então esse é meu segundo argumento. Meu terceiro argumento é o seguinte: se Jesus tivesse transformado a água em vinho alcoólico, ele teria ido contra pelo menos 2 passagens do Velho Testamento. Tem muitas outras, mas para o vídeo não ficar grande, já está aí com 10 minutos, né, nós vamos usar só 2. A primeira delas é Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Os irmãos notem, né? Você nota que eu estou usando a Bíblia para que não fique nas minhas ideias, né? Então, estou baseando os meus argumentos nas Escrituras. Então, Provérbios 23, é um texto um pouquinho longo, diz assim, vamos começar, lá no versículo 20, vai começar, ó, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestes rotas, né? E ele vai continuando aí, lá no versículo 29, ele diz, para quem são os ais? Ou para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. É uma referência à fermentação. No fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Olha aí, né? O teu coração falará perversidades. Olha que coisa terrível. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Ou seja, embriagado. Você já viu que o navio no mar, quem não tem costume de andar, né, em navio, algum barco, se ele está no meio do mar, ele passa mal, porque o mar, né, ele fica, o navio, o mastro fica, então isso é uma referência à embriaguez, a pessoa que fica bêbada. Então seria uma incoerência muito grande, Jesus conhecendo as Escrituras, né, sabendo desses malefícios que a bebida alcoólica traz, ele transformar a água pura em algo alcoólico. Seria uma incoerência muito grande. E também, no livro de Abacuque, nós temos ainda um texto, e Jesus jamais, a meu ver, como eu disse no começo, a respeito à opinião, né, alheia, nós temos que conviver com quem pensa diferente da gente. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui simplesmente para dar a minha opinião, os meus argumentos, de que aquele vinho não era alcoólico. No capítulo 2 de Abacuque, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Olha para você ver. Ai daquele que der vinho, né, embriagante, que deixar o seu companheiro bêbado. Não seria uma incoerência muito grande? Jesus conhecendo as Escrituras, não, a Bíblia diz, né, eu me colocando no lugar de Jesus antes dele fazer um milagre. A Bíblia diz que nós não podemos dar vinho ou bebida embriagante para o meu companheiro. Mas eu vou transformar essa água em vinho embriagante, né? Esse texto aqui deixa para lá, tal. Jesus nunca faria isso. A Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, ele é o cumprimento das Escrituras. É muito pouco provável que Jesus transformaria a água em vinho sabendo dos malefícios, vinho embriagante, né? Sabendo dos malefícios que a bebida alcoólica tem. E o meu quarto argumento é que o Antigo Testamento mostra que o vinho
ele é prejudicial. O vinho, a bebida alcoólica, o vinho alcoólico, ele é prejudicial. Então, não é provável, é muito incoerente Jesus transformar a água numa bebida que faz mal para a pessoa. Nós já lemos aqui Provérbios 23, do 29 ao 35, depois você pode reler na sua casa aí. Também nós podemos ler lá no livro de Provérbios, capítulo 20, e o versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Olha para você ver, Aí você pega Provérbios ainda, capítulo 23, nós já lemos algumas partes aqui, lá do versículo 20: não estejas entre os beberrões de vinho, nem os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilhão cairão na pobreza, Então, aí tem algumas pessoas que dizem assim: mas o problema é embriagar. Eu quero deixar meu conselho para você aqui, Respeita a sua opinião. Você acha que tomar um pouquinho de vinho não faz mal? Tudo bem. Eu só estou dando a minha opinião. A embriaguez começa com um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, com um pouquinho de bebida forte. Ela começa aí. Talvez você não se embriaga, mas a possibilidade de você chegar a se embriagar tomando ou em casa, bebendo socialmente, como muitos dizem por aí, a chance de você chegar à embriaguez bebendo socialmente é muito maior do que aquele que não bebe nada. Então, o meu conselho é esse. E baseado nesses argumentos, eu digo que, uma opinião minha, baseado naquilo que eu estudo na Bíblia, que aquele vinho que Jesus transformou era o suco puro da uva. Aí nós podemos ainda, para terminar, que o vídeo já está bem grande, voltar um pouquinho para o texto para pregar um argumento que algumas pessoas dizem que aquele vinho era alcoólico, Aquele vinho era alcoólico. Então aqui está no versículo 10, diz assim, e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Algumas pessoas pensam assim, que aquele vinho que Jesus transformou era alcoólico. Por quê? Porque era costume, dar o vinho bom, ele põe o vinho bom, e quando a pessoa tem bebido bem, então eles dizem assim: bebido bem é estar embriagado, é estar já, não necessariamente, aqui não fala nada de embriaguez, eu já tenho bebido bem, ou seja, eu já tenho bebido bastante. Então a pessoa já bebeu o bom vinho, ele já está satisfeito, aí sim servia o vinho inferior, Era até uma qualidade do anfitrião da época. Vamos dar o melhor primeiro, depois, a gente dá o vinho inferior. Então aí a Bíblia diz que Jesus transformou o vinho bom, Então ele era embriagante. Não, eu não vejo necessariamente interpretar bebido bem com já estar embriagado. Eu acho que é forçar o texto, opinião pessoal minha, acho que é forçar o texto. Então deixo aqui a minha opinião, Quero agradecer ao irmão Edson Daniel, que fez a sugestão do tema aí. Que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe também você que ouviu este vídeo. Tire as suas próprias conclusões, Você tem uma Bíblia na sua casa, você pode estudá-la também, e examinar aquilo que eu disse aqui. E se você quiser dar a sua opinião, será muito bem-vinda, Mas nós não estamos aqui para debater com ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para estudar as Escrituras. Que Deus em Cristo te abençoe, Não deixe de se inscrever em nosso canal, se você não é inscrito, acionar as notificações e deixar o seu like aí, tá bom? Que nos ajude bastante. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.